Tem criança doente aí fazendo inalação, porque nesse tempo é o que dá, né, meninas? As duas estão assim com aumentinho de secreção, tá dando pra ver você, Dudinho? As duas estão com aumento de secreção, mudou muito tempo aqui, tá friozinho, né? Então só inalação, muita hidratação e tem aqui o pijaminha quentinho. Desligou? Um pijaminha quentinho e uns truquezinhos que a gente tem aqui para elas recuperarem rápido, que eu vou mostrar para vocês. Não é nada fácil criança doente, né? E nesse período aqui a gente mora numa região que já é naturalmente mais friozinho. E nesses últimos dias tem caído muito a temperatura e com isso tem aumentado assim a secreção das meninas, tosse, e a gente tem aqui um histórico, principalmente com a Maria Eduarda, de bronquiolite, né? Maria Eduarda chegou a ficar internada 2 vezes, né, Maria Eduarda? Uma vez ela tinha ali por volta de 1 aninho, outra vez ela tinha por volta de 2 aninhos, e só quem teve filho aí internado, né, numa situação de adoecimento, sabe o quanto que isso é ruim, o quanto que dói, o quanto que é difícil para os pais. Mas a partir daquela experiência, a gente começou a ter alguns cuidados na nossa rotina, na nossa vida com elas, para evitar as crises, né, e novos internamentos, né, novas internações dela. E graças a Deus, depois daquela época, hoje ela já tá aí com 7 anos, nunca mais precisou ficar internada. Antes, ela precisava fazer tratamento com corticoide. Depois desse período também, nunca mais ela precisou fazer tratamento com corticoide. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como que segue a nossa rotina desses cuidados no momento que eu sinto que tá vindo uma crise por aí, para evitar agravamentos. Não tem coisa pior que filho doente. Eu me lembro quando a Maria Eduarda precisou ficar internada nessas 2 vezes e ela estava assim numa sequência tomando corticoide muito intensa, e a gente sabe os benefícios do corticoide, mas também os malefícios, os efeitos colaterais, e nós queríamos então desmamar a Maria Eduarda dos corticoides depois da internação. E foi aí que em uma das internações dela, ela fez lá no hospital fisioterapia respiratória. E aí depois que ela recebeu alta, eu fui procurar uma indicação de fisioterapeuta respiratória e encontrei uma ótima fisioterapeuta que fez acompanhamento com ela domiciliar, e a gente conseguiu então, com essas ferramentas aqui que eu vou compartilhar com vocês, desmamar a Maria Eduarda do corticoide. Desde lá ela nunca mais precisou tomar corticoide, nunca mais teve uma crise que precisou de uma intervenção mais intensa. A gente acompanha muito e é claro, se em algum momento precisar, se em algum momento houver indicação médica, obviamente eu vou seguir a orientação médica. Mas realmente, até o momento, não precisou, e ela vem se fortalecendo mais a cada dia com essas condutas que nós estamos adotando aqui em casa. Eu falo que, primeiro ponto, a fisioterapia respiratória foi o que salvou a Maria Eduarda ali, porque conseguiu fazer com que ela parasse de usar o corticoide, nos ensinou ali algumas estratégias de como lidar com ela em casa, o que observar em questão da secreção, questão da respiração, e nos ensinou aqui também a utilizar algumas coisas como a lavagem nasal, a importância da frequência da inalação. Então, ó, a primeira coisa que eu vou trazer aqui para vocês é o inalador e o soro fisiológico. São os nossos grandes aliados. O nosso inalador é esse daqui portátil, né, pequeno, não precisa ser aquele grande, esse daqui é bem adequado, somente com soro fisiológico, para hidratação mesmo. Então ela acaba utilizando essa inalação em vários momentos, quando a gente percebe que o tempo já está um pouquinho seco, quando há uma mudança de tempo, quando começa a chover, quando começa a ficar mais frio, teve ali uma mudança de tempo, ou o tempo está ali estavelmente mais frio, ou estavelmente mais seco, a gente já começa a fazer inalação somente com soro fisiológico para hidratar e para facilitar, porque a Maria Eduarda ela tem uma dificuldade de assoar o nariz. Então também acaba juntando ali muita secreção. Então a inalação ela amolece um pouquinho e facilita a lavagem nasal. E aí esse é o nosso outro grande aliado, a seringa para lavagem nasal. Por muito tempo a gente usou seringa... Opa, tinha um pouco, voou. Por muito tempo a gente usou uma seringa comum, essas seringas comuns, você acha em farmácia, né, bem baratinhas.
E daí, recentemente, a gente comprou essa específica para lavagem nasal. As duas atendem perfeitamente. Essa é específica e ela tem uma ponteira aqui que acaba deixando mais confortável para a criança. Mas, como eu disse, em outros momentos a gente usou a seringa normal e atendeu perfeitamente. Então, uma outra aliada é a lavagem nasal. Nós fazemos a inalação para dar aquela amolecidinha, uma soltada na secreção e já viemos com a lavagem nasal. Ela tá super acostumada porque nós fazemos a lavagem desde que ela era bebê, então ela está muito acostumada com a lavagem. Mas se a sua criança não está, vai aos poucos, tem vários tutoriais aqui de como fazer da melhor forma para facilitar para os pais e principalmente para a criança também. Os próximos que eu vou trazer aqui para vocês são medicamentos, então eu quero deixar assim muito claro nesse vídeo que não é uma indicação, é aquilo que deu certo para nossa filha, é aquilo que nós utilizamos hoje em dia com as duas. A Maria Júlia, graças a Deus, nunca teve nenhum episódio que precisou ficar internada e nem de uma intervenção mais intensa, mas ela tem rinite frequentemente, também frequentemente fica ali com secreção, então a gente acaba utilizando esses combos aqui com as duas para fortalecer o corpinho delas e evitar que elas tenham ali crises mais intensas. Então, deixando claro, não é uma indicação, mas é um compartilhamento daquilo que dá certo conosco, que dá certo para nossa filha, que dá certo na nossa família. O primeiro, multivitamínico. Multivitamínico é muito importante. Esse específico multivitamínico, ele não é um multivitamínico infantil, porque os multivitamínicos infantis, que são vendidos comercialmente, eles têm ali dosagens baixas de algumas vitaminas, alguns que têm ali uma dosagem ok, uma quantidade de vitaminas ok, são muito caros, né? Então, para duas crianças, a gente não estava conseguindo sustentar. Eu faço uso de multivitamínico diariamente por conta da cirurgia bariátrica. Jean também faz uso de multivitamínicos diariamente, e aí em conversa com a nutricionista, nós recebemos a indicação desse multivitamínico, que ele é em pastilha, ele é adulto, mas nós damos uma dosagem bem menor para as meninas. Então, enquanto um adulto precisa consumir 5 pastilhas por dia, as meninas elas ingerem uma pastilha por dia. Então, é uma pastilha que ela é bem gostosinha, elas reclamam um pouco, mas não reclamam muito, mas tem ali é bem completo, sabe, de vitaminas. Desde que as meninas começaram a tomar, elas têm ficado mais saudáveis, né, mais fortes, não têm ficado doentes tão frequentemente, e quando ficam doentes, como é o caso de agora, que elas estão um pouquinho doentinhas, elas se recuperam muito mais rapidamente. Estava até conversando com o Jean sobre isso, como que elas se recuperaram super bem. Teve assim um dia que a Maria Eduarda ficou um pouquinho mal, ficou um pouquinho mais febril, aí a gente já começou a intensificar na inalação, o soro, né? Começou aqui o medicamento, que eu já vou mostrar aqui pra você, e ela já começou a responder muito rapidamente. Então isso eu devo muito ao multivitamínico, que auxilia muito, esse multivitamínico em pastilha, e também, a vitamina D3, que elas tomam uma gotinha por dia de vitamina D3, que eu tenho certeza que fortalece muito, ajuda muito na imunidade das crianças e auxilia nessa recuperação quando não tem jeito mesmo, fica doente, mas auxilia na recuperação. Outra é um medicamento. Esse medicamento, ele é um expectorante, mas ele é um fitoterápico. Quando nós queríamos desmamar a Maria Eduarda do corticoide, nós tentamos buscar alguns medicamentos que pudessem auxiliar nesse período, durante a fisioterapia respiratória, que fosse um medicamento mais natural. Porque enquanto ela estava fazendo a fisioterapia, nós estávamos tranquilos, porque ela estava sendo assistida ali pela fisioterapeuta diariamente. Então a gente sabia que se em algum momento ela falasse para nós assim, olha, ela media a saturação, né, fazia todo ali o acompanhamento com ela, e se em algum momento ela falasse pra gente, a gente precisa encaminhá-la para o hospital, nós encaminharíamos. E aí nós aproveitamos então que ela estava sendo acompanhada, estava sendo bem assistida, e procuramos ali um medicamento mais natural, um medicamento fitoterápico, e nós recebemos indicação desse daqui.
e realmente ele é maravilhoso. Ele é indicado para crianças acima de 2 anos, mas quando ela começou a tomar, ela já tinha mais de 2 anos mesmo. Então a gente dá quando a gente percebe que tá juntando ali muita secreção, né, que não consegue, que não sai na lavagem, mas a gente percebe que o peitinho dela tá cheio. A gente já começa a dar esse medicamento, a gente dá aí a cada 12 horas. Esse é o combo que tem ajudado na recuperação das meninas, que fez com que, graças a Deus, a Maria Eduarda desmamasse do corticoide e nunca mais precisasse ficar internada por conta de bronquiolite. Essas são as nossas ferramentas para auxiliar nos cuidados com as meninas. E aí, mais uma vez, lembrando, né, não é uma indicação, é um compartilhamento. Eu tô compartilhando aqui com você a nossa experiência, a nossa vivência aqui em casa com as meninas, então não estou falando para você comprar e fazer a mesma coisa, estou compartilhando o que dá certo, e aí obviamente você como mãe vai buscar também aquilo que dá certo, aquilo que é melhor para a sua criança. A questão é esse cuidado que nós precisamos ter nesse tempinho que tá chuvoso, nesse tempinho que tá frio, nesse tempinho onde as nossas crianças elas acabam tendo uma dificuldade, né, de ficar agasalhadas, de usar meia. Então essas ferramentas aqui são fundamentais no dia a dia para dar mais saúde para as crianças, fortalecer o corpinho das crianças, auxiliar, né, na imunidade das crianças, e quando ficam doentinhas se recuperam muito mais rápido.